2, a partir do versículo 14. Esperei com paciência no Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim, a partir do versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitarem em Jerusalém, sejai-vos instrumentórios com tais minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, se ainda esclarecerão no dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Eu também do meu espírito derramarei sobre os servos e servas naqueles dias do Senhor. Naqueles dias e profetizarão. Eu farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. Versículo 20: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar ao grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai as palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho pela ciência de Deus, tomando-vos e crucificaste e mataste pelas mãos dos justos, a qual Deus ressuscitou, soltou as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Irmão, hoje a gente vai estudar sobre o avivamento na vida do apóstolo Pedro, mas só para, em termos de a gente entender aqui rapidamente, no próprio capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a gente sabe que ocorreu a promessa, correto? A promessa do Espírito que seria derramado, está lá escrito em Joel, capítulo 2. Essa promessa, ela se cumpre no dia de Pentecostes, correto? E quando se cumpre essa promessa, todos ali passaram a ser cheios e falar em línguas, etc. e tal. Algumas pessoas acabaram meio que até zombando, achando que eles estivessem embriagados. E Pedro acaba exortando, como na verdade diz: irmãos, são 9 horas da manhã, então não tem que embriagar. Mas o que aconteceu aqui foi uma promessa que Deus havia feito, correto? E essa resposta que Pedro dá está aí no versículo 16. Mas isso que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias diz Deus, e do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então é esse evento que aconteceu, e Pedro vai explicar aquelas pessoas que estavam interpretando de forma errada aquele fenômeno, aquele poder, aquilo que aconteceu. Pedro vai explicar o que ocorreu dentro da palavra. Então Pedro vai explicar aquele revestimento, aquela virtude que veio sobre os irmãos, era apenas o cumprimento da palavra de Deus. Mas aí, após isso, nós vamos ver aqui na lição, que diz assim: nessa lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo. Estou aí na lição, está na introdução. Em 2 momentos da sua vida: primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso, espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em homem cheio de unção e revestimento de poder. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência desse homem. Então, o que nós vamos destacar aqui é a vida do apóstolo Pedro. O que vamos destacar aqui é a vida do apóstolo Pedro, em termos do que aconteceu com ele após essa experiência. Mas primeiro, nós temos que analisar, antes de acontecer o Pentecostes, como era a vida de Pedro.
como era esse seguidor de Jesus antes de receber essa virtude, esse batismo, como era a vida dele, como é que eram as atitudes de Pedro antes dessa promessa chegar na vida dele. Então vamos destacar aqui algumas atitudes que esse homem fez antes dessa experiência que ele teve. A primeira, eu destaquei aqui as duas atitudes de Pedro. Certo dia Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. Abra aí Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus capítulo 16. Nós vamos ver aqui algumas atitudes de Pedro antes dessa experiência que ele teve, desse revestimento, desse derramar sobre ele do Espírito. Vamos ver algumas atitudes que ele, outrora, ele cometia. Vamos ver aqui um texto que diz assim, Evangelho de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser filho do homem? Então os discípulos responderam: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. Disse ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, Jesus pergunta primeiro quem as pessoas, quando olhassem para a vida de Jesus, quem é esse homem? O que passava na cabeça delas quando olhavam para a pessoa de Jesus? Elas pensavam que Jesus fosse Elias, fosse João Batista, fosse Jeremias. Essa era a opinião das multidões, das pessoas que seguiam Jesus. Mas Jesus pergunta agora diretamente para os 12: E vocês? Quem disse que sou eu? Aí Pedro vai tomar parte e vai dizendo o seguinte: Tu és o Cristo. Estou aqui lendo o texto de Mateus, capítulo 16, no versículo 16. Então Simão Pedro responde e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nota que agora Pedro vai fazer uma declaração que na verdade é uma revelação que ele tem de dar parte de Deus, e vai dizer o seguinte: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde a ele o seguinte: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou esse título. Repare bem que Pedro ali naquele momento que ele estava ali com Jesus, ele tem uma revelação da pessoa de Cristo. Olha, tu és o Cristo, realmente você é um ungido, o Senhor é um Messias. Porém, quando aquilo acaba, Pedro vai tomar uma outra atitude. Eu estou lendo aqui em Mateus capítulo 16. Olha o que diz o versículo 21 agora. A primeira atitude que a gente vê de Pedro dizendo que tem uma revelação a respeito de Jesus. Ele fala que quem Cristo é, mas o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas agora, quando a gente olha para o versículo 21, diz assim: Então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos o que aconteceria com ele. Ou seja, Jesus começa a falar abertamente para os seus seguidores, para os seus discípulos: olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos religiosos, o Filho do Homem vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Então Jesus vai dar logo para ele o seguinte: olha, importa que o Filho do Homem padeça nas mãos dos religiosos, enfim. Mas aí Pedro, quando ouve aquilo, ele vai chamar Jesus à parte e vai dizer o seguinte: mestre, tenha compaixão do Senhor, tenha misericórdia, não deixe que isso aconteça não. E aí você vê que outrora Pedro, ele tem uma revelação, e outrora ele é repreendido. Ele não compreendeu naquele momento em que Jesus fala que ele seria crucificado, que ele padeceria na mão dos pecadores. Pedro não entendeu aquilo que Jesus falou. Então ele vai interpretar de uma forma errada. Ele vai dizer: não, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia de ti, não precisa passar por isso não. Aí então ele vai ter uma repreensão.
Então você vê Pedro, que tem momento em que ele, né, Deus dá uma revelação para ele, mas o próprio Deus, na pessoa de Jesus, repreende ele. Então você vê a primeira atitude. Segunda atitude, vamos ver aqui, é que diz assim: imediatamente após esse episódio, Pedro recebeu uma repreensão de Jesus. Estou na revista. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém, padeceria na mão dos religiosos, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E eu acabei de, no texto aqui da lição, eu acabei de falar aqui sobre o versículo, que Jesus de repente fala assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Não compreende as coisas de Deus, mas sim dos homens. Então Pedro ali, ele foi repreendido. Então observamos uma atitude dele, em que ele, em um momento ele tem uma revelação, em outro momento ele é repreendido. Agora vamos ver uma outra atitude de Pedro também. Abra aí o Evangelho de Lucas, que não está na lição, mas eu fiz questão de pegar mais um texto. Abra aí o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Amém? Espero os irmãos aí desfolhar a Bíblia aí. Disponível para uma folha. Diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu para vencer andar com o trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Então, Jesus vai revelar para Pedro algo que no mundo espiritual, em que o inimigo queria o quê? Queria peneirar o trigo. Ou seja, você peneira e joga para cima. Então, o que o inimigo queria fazer com Pedro era justamente trazer algo sobre a vida dele, em que isso pudesse deixar. 22, versículo 31. Então, Jesus rogou por ele e disse assim: olha, quando você se converter, quando esse momento chegar, você fortalece seus irmãos. Então a gente nota que mais uma característica de Pedro antes do Pentecostes é que ele ainda não estava convertido completamente. Ainda que ele tinha autoridade, porque o próprio Jesus havia dado autoridade para os apóstolos, né, para pregar, para expulsar demônios, para pôr enfermos, etc. e tal, mas a pessoa em si dele, ele em si mesmo, ainda não estava liberto. E ainda que ele andasse com Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus, mas ainda assim não tinha uma vida transformada. Por isso que o próprio diz: olha, quando você se converter, você vai fortalecer a fé dos irmãos. Agora você perceba aqui que no versículo seguinte, ele disse: Pedro, Senhor, eu estou pronto que diga até para a morte. Uma declaração forte, né? Você vê o texto aí, que ainda que Jesus fala para ele: vamos se converter, você vai fortalecer os irmãos. Mas ele: não, Senhor, não, eu estou pronto. Até a morte eu estou pronto para ir contigo. E então a gente vai ver um episódio mais à frente, em que na verdade não foi isso que aconteceu. Porque ainda ele não estava convertido, mas de pronto ali, no emocional: não, eu estou pronto, Jesus. Eu estou pronto para até morrer. Não é mesmo, Pedro? Mas quando o galo cantar, tu vai me negar. E aí? Mas até então Pedro talvez ignorou aquelas palavras, mas elas se cumpriram, e é o que a gente vai falar aqui à frente. Abra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Olha aqui o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Olha só o versículo 33 e 34 e 35.
Quem achou, por favor, leia. Ajuda o professor aqui. A caneta está secando. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso eu morrer contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então você vê mais um texto aqui de Pedro dizendo: não, ainda que eu jamais vou me escandalizar contigo. Aí vamos ver agora o que aconteceu posteriormente a isso. Agora anda mais um pouquinho à frente aí, no versículo 69. Ele acabou de discursar aqui que, olha, não, ainda que todos se escandalizem, eu jamais vou me escandalizar, jamais vou te abandonar, vou morrer contigo, sim. Estou contigo. Mas agora, olha o versículo 69. Olha o que vai destacar agora. Então você percebe que Pedro ele tem essa oscilação. Você percebe que um outro, olha, ele está falando: não, eu estou contigo. Se esse sai morrer, eu vou morrer contigo. E etc e tal. Agora, quando você olha mais à frente, você vai ver isso sendo posto à prova. Que ainda assim não estava completamente transformado. Olha o versículo 69 aí. Diz assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximou-se dele uma criada, e isso Jesus estava sendo julgado. Disse-lhe: tu também estava com Jesus, o Galileu. Ou seja, ele estava no pátio ali, no meio da fogueira, estava frio. Jesus estava sendo julgado ali pelo Sinédrio à noite, e aí ele está lá, no meio dos criados ali, se aquecendo, frio, e alguém chega e fala para ele: tu estava com Jesus, hein? Aí olha a resposta dele. Ele negou diante de todos: não sei o que diz. Não sei o que está dizendo, não. Mais uma situação ocorreu aqui. Ele saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse: este também estava com Jesus o Nazareno. Aí olha a resposta dele. Ele negou outra vez com juramento. Jurando: eu juro que eu não conheço esse homem. Então, repara bem que o autor está dizendo: Senhor, se for necessário, até morro pelo Senhor. Mas quando chegou uma situação em que realmente atrapou a prova se realmente ele era discípulo, ele não conhece Jesus, não. Tu estava com ele? Não, eu não conheço esse homem. Como é que ele não conhece Jesus se ele estava andando com ele todo dia? E diz: não conheço Jesus, não. Não sei o que tu está dizendo, não. Tu está me confundindo com outra pessoa. E aí, olha o texto mais uma vez. E logo depois, aproximando-os que ele estava, disse a Pedro: verdadeiramente, também tu és um deles, porque a tua fala te condena. Ou seja, o modo como Pedro falava era igualzinho de Jesus. Ele falou assim: a forma como você, a tua fala está te condenando, você é um deles. E aí Pedro, não satisfeito com essas indagações, ele então começou a praguejar, a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E aí o galo cantou. Repara bem o que aconteceu aqui. Aí no final de tudo, o galo canta, ele se lembra, e todo momento ele está negando Jesus, todo momento ele está negando: não conheço esse homem, não sei o que tu dizes. E começa a espraguejar, e começa a amaldiçoar. E quando chega no final, qual é a resposta que ele dá? Não conheço esse homem. E no final, ele chorou amargamente. É isso? Pedro sai, depois que vê aquela cena, ele acaba chorando. Alguns dizem que ele até entrou em depressão após essa atitude. Mas enfim, essa é mais uma característica de Pedro antes do Pentecoste, antes desse derramamento de poder, antes desse enchimento no Espírito. Ele nega o Senhor Jesus. Agora vamos continuar aqui, para destacar aqui mais uma. Agora Pedro após o Pentecoste. Então a gente vê umas características de Pedro antes, agora vamos ver depois. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo de Deus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então, essa promessa, como aqui ele relata, é para todos.
Mas essa promessa que é derramada do Espírito Santo, ela só pode acontecer após o quê? Um arrependimento de pecado, uma conversão. Então, nenhum ser humano pode receber essa experiência, receber esse batismo, se não houver uma conversão primeiro, se não se arrepender dos seus pecados, enfim. Então, essa experiência, dessa promessa, derramar do Espírito, é só apenas quando a pessoa se converte. E a gente tem, cada um de nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, por isso que a promessa é para todos. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, não há exceção a nada. Então, as únicas condições que são impostas é o quê? É a conversão. É a pessoa se converter para receber esse Santo Espírito. Amém, meus irmãos? A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles compungiam o seu coração, indagavam a respeito do que deveriam fazer. Assim Pedro concluiu a sua calorosa pregação, apelando para que todos se arrependessem e foram batizados em nome de Jesus. Abre aí o capítulo 2 de Atos, versículo 41. Olha o resultado, após Pedro ter essa experiência, esse batismo, esse revestimento, a forma até mesmo dele se posicionar, dele pregar mudou, sabe? As multidões estavam ali perguntando o que nós iremos fazer. Então, é uma mensagem carregada com autoridade e com ousadia, e as pessoas ficaram atônitas dizendo: o que nós iremos fazer? Olha o versículo 41. Quem achou, por favor, leia. Atos capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve uma festa de cerca de 3 mil pessoas. Repare que depois dessa experiência, a primeira coisa que acontece é na pregação. A pregação dele é totalmente outra. O impacto da mensagem, multidão. Você vê que Pedro aqui é pregador de multidões. O cara pregou 3 mil. Assim. E agora, uma outra situação que aconteceu, você vê que após essa experiência de Pedro, vamos ver um outro relato aqui de Pedro também. Abra aí Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração nona, e ela trazia um varão desde o ventre da sua mãe, coxo, ao qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Então, repare bem que não só a pregação de Pedro, até mesmo Pedro ali profetizando, a pessoa recebeu cura, na autoridade, no nome de Jesus. Você vê que agora as coisas mudaram após o Pentecostes. Ele chega para aquele coxo: não tenho prata, não tenho ouro, não ando com a carteira cheia de, bolso cheio de dinheiro, mas a virtude de Cristo está sobre mim. E ele libera uma palavra para aquele coxo anda. Por quê? Porque a mensagem de Pedro agora é outra. A autoridade na vida de Pedro agora é outra. Ele com ousadia: olha, levanta em nome de Jesus, pronto. E o cara levantou. Quer ver mais um texto aqui? Abra aí Atos capítulo 4. Quando Pedro e João, eles vão para o Sinédrio tendo que se explicar da cura do homem. Eles têm que se explicar. E a gente vai ver um texto aqui. Abra aí, por favor, no Atos capítulo 4. Lê alguém do versículo 1 até o 4, por favor. Enquanto ele falava ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo, então os judeus vieram a ele. O único militar
Olha aí. Agora, olha só, eles no Sinédrio, olha o que acontece aqui, no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo. Olha só, o cara tem que se explicar, porque aquele homem foi curado em nome de Jesus, tendo que prestar um depoimento lá. Diz assim: homem que foi curado, sejais conhecidos de vós, todos do povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que em vós crucificaste e a quem Deus os sobre os mortos, em nome desse é que este está diante do morto. Aí Pedro tem que dar uma explicação no Sinédrio para as autoridades religiosas da cura do homem. Olha, vocês, aquele Jesus que vocês crucificaram, foi o nome dele que ele foi curado. Aí, se vocês olharem aqui mais abaixo, preste atenção, olha o versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, o Sinédrio ficou impactado. Mas se você olhar o texto aqui, diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Isso nos mostra que mesmo que a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, que vai converter até os religiosos aqui, que não converteram naquele momento. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E ali Pedro é interrogado, ele vai falar acerca daquele enfermo, mas quando o Sinédrio observa nesses homens que ele havia andado com Jesus, informado que esses homens eram indoutos, não tinha curso de teologia, não estudou lá em Jerusalém, eram homens simples, pescador ali, mas a fala deles, a forma como eles verbalizavam, eles têm muita ousadia. Aqueles homens lá aprenderam com o próprio mestre. Sim, aqueles religiosos lá no Sinédrio, tudo reunido, olhou aqueles homens lá simples, pescador, né, tem que ganhar um pouco de cada dia, mas quando o cara abre a boca, nossa, como é que eles falam tão bem, mano? Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então, ele tem que dar a resposta. Então, eu quero destacar aqui Pedro, é que ainda, né, que ele pregou para multidões, conversão. Aí foi para o Sinédrio porque curou um homem, tendo que ser interrogado pelo ato que foi feito em nome de Jesus. Então, assim, são circunstâncias que aconteceram com Pedro, coisas que não aconteceram antes, mas só a partir da experiência que ele teve. É isso que eu quero destacar. Essa experiência que ele teve é o que proporcionou a levar ele em situações em que talvez ele não tendo se convertido, ele jamais estaria no Sinédrio. Ele jamais encararia a corte dos judeus. Ele jamais encararia aqueles fariseus, os religiosos. Ele jamais encararia aqueles homens. Ele jamais estaria tete a tete para debater. Mas porque depois dessa experiência, é o que nós estamos frisando, é que após esse enchimento, essa experiência, e eu quero destacar uma coisa aqui, meus irmãos, embora aconteceu dos discípulos serem revestidos, falar em línguas, etc e tal, falar em línguas não significa que para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa falar em línguas. Não! O ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio da virtude de Cristo. Entende? Dom de línguas é um dom do Espírito Santo, mas o enchimento do Espírito, a plenitude do Espírito, é você viver uma vida com Deus. E era o que Pedro fazia depois dessa experiência. Então isso é importante destacar, porque a gente pensa que às vezes ser cheio do Espírito Santo, eu preciso falar em línguas para ser uma coisa notória para mostrar que eu estou cheio do Espírito Santo. Ou na verdade não é. Na verdade o dom de línguas é apenas um dom, como os demais dons ali, que é utilizado. Tem gente que acha que nem é batizado no Espírito Santo porque fala em línguas. Não. Se vocês olharem em Samaria, vai lá ver Pedro e João. Quando Filipe lá pregou para as multidões, o que aconteceu? Quando os dois discípulos apóstolos foram de Samaria, quando eles impuseram as mãos nos samaritanos, quando receberam o Espírito Santo lá, foram cheios, você fala que eles estavam falando em línguas. Não. Até os irmãos assembleianos tem essa visão, sabe? Se você não fala em línguas, você não está cheio. A primeira evidência é o batismo do Espírito Santo. Lembrei agora do pastor Glauco. Ele fala assim, vocês não falam em língua, não falam? Isso não quer dizer... Sim, exatamente. Então, é só para alertar meus irmãos que isso não
necessariamente você, para ser cheio, você precisa falar, como na verdade, para você ser cheio, é só você ler a Bíblia. Você lê a Bíblia e você vai ser cheio. Amém, irmão? Vamos continuar aqui? Pedro cura Enéas. Repara bem agora, vamos avançar um pouquinho no capítulo 9. Olha o que diz aqui a partir do versículo 32. Lê alguém, por gentileza, aí, a partir do versículo 32. 32 até o 43. Lê alguém, por favor. Capítulo 9, versículo 32 ao 43. Isso, Atos capítulo 9. Alguém pode ler, por favor? Versículo 30, a partir do versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele encontrou um homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama. E imediatamente ele se levantou. Agora dá um ponto aí rapidamente. Repara bem, como Pedro estava a visitar os santos aqui são irmãos, que são chamados santos, não para ser calunizados, mas sim santos separados. Repare quando ele está em São Enéas, estava 8 na paralítica, e disse a Pedro: Enéas, Jesus te dá saúde. Você não vê Pedro fazendo oração. Você não vê Pedro levantando um clamor forte. Calma aí, vou fazer uma oração forte para você segurar. Não. Você só vê Pedro falando. É claro, tem ocasiões que você vai ver as pessoas orando, mas você vê que a ocasião aqui, Pedro só fala: levanta. Só isso. Jesus Cristo dá saúde. Pronto. Sem oração. Então você vê como é que a forma de Deus te trabalhar, que às vezes nem sempre você vai ver relatos de pessoas orando e você vê relatos de pessoas profetizando, igual o próprio Pedro lá. Ele tem um prato no olho, mas em nome de Jesus, pronto, levanta. Nem fez uma oração que precisa rasgar os céus, que vem essa glória, você falou, em nome de Jesus, pronto. Autoridade, né? Autoridade, pastor. Então ele chega, Enéas é curado. Depois tem um outro episódio em uma viúva que havia falecido. Ele ressuscita e aquilo ali torna-se notório em toda a Jope. Então você vê Pedro pregando, multidão se convertendo. Você vê Pedro profetizando cura lá no templo da Porta Formosa. Você vê Pedro profetizando cura aqui para Enéas. Você vê Pedro ressuscitando, não claro, no nome de Jesus. Você vê até Pedro, quando as pessoas botavam os seus enfermos, os doentes ali, nas acamadas, ele só passava ali, projetando ali, e as pessoas recebiam a cura. Então, era um homem cheio do Espírito Santo, autoridade sobre a vida dele. E isso fez toda a diferença no ministério do apóstolo Pedro.